Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Renascimento, conceito e características. Esse é o nosso tema da videoaula de História. Na atual conjuntura de pandemia, os alunos estão enfrentando uma série de dificuldades, principalmente aqueles que fazem parte da esfera pública. Então, eu decidi quinzenalmente desenvolver vídeos de história. Eu vou produzir alguns vídeos aqui no canal. E baixou o historiador e o professor de história vai estar aqui predisposto sempre a ajudar, ok? Eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste até o final e se achar que merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Renascimento, conceito e características. Vamos desenvolver o nosso tema. Primeiramente, é importante salientar que o Renascimento foi um evento histórico demasiadamente importante como elemento principal do processo de transição do medievo para a modernidade. Então, a Idade Média se conclui e a Idade Moderna se inicia, e nessa transição o Renascimento se consolida. Para compreender o Renascimento, acima de tudo, é necessário conceituar o termo. Então vamos definir. O que foi o Renascimento? Foi um movimento intelectual que teve por finalidade modernizar as estruturas políticas, econômicas, sociais, culturais, mentais, filosóficas que se encontravam, na visão dos renascentistas, atrasadas. Então era necessário, para contribuir com a evolução do homem e da sociedade, que mudanças estruturais fossem efetuadas. Então o Renascimento ele vem com um bojo modernizador das estruturas que estavam em volta das pessoas. E foi um movimento principalmente cultural e que gerou, por consequência, 2 séculos depois, o movimento iluminista. Ou seja, o iluminismo ele foi uma consequência ou uma continuidade do Renascimento. Então, num vídeo futuro sobre o iluminismo, eu vou mostrar para vocês o liame que existe entre um evento histórico e o outro. Mas vamos nos ater ao Renascimento, tá? Concomitantemente, outros eventos históricos ocorreram, como a Reforma Protestante, as grandes navegações, o início do processo de colonização da América e o cientificismo. Todos esses fatos históricos possuem vínculos estreitos com o Renascimento. Na verdade, eles surfam na onda, né? Eles se desenvolvem junto aos valores do Renascimento, tá certo? Então eu posso dizer que a Reforma Protestante ela se inicia na Alemanha influenciada pela conjuntura renascentista. As grandes navegações vêm nesse bojo que vai gerar, por consequência, a colonização da América, certo? E também o próprio desenvolvimento da ciência vai dar origem ao cientificismo do século XVII. Então tudo isso faz parte da estrutura renascentista. Então, se o Renascimento se predispôs a ser um movimento de modernização de estruturas, então é importante salientar que as estruturas elas foram se modificando em paralelo ao desenvolvimento do próprio Renascimento, ok? E quais foram as características do Renascimento? Eu elenquei 6 características basilares para melhor compreensão desse evento histórico, tá? A primeira característica, o antropocentrismo, que defendia a ideia do homem como centro do universo, se opondo à visão teocêntrica medieval, onde Deus era o centro do universo. Na Idade Média,
todas as estruturas, elas se desenvolviam em torno de Deus. E os renascentistas vão defender o antropocentrismo com uma visão secularista do mundo, onde o homem dirige o mundo. O homem vai ser o elemento propulsor da evolução da sociedade. O homem é o elemento modernizador. O homem é aquele que vai fazer com que a sociedade evolua. Tá certo? Então, o secularismo, ele vem do antropocentrismo. Tá? Não é uma negação de Deus, até porque grande parte dos renascentistas tinham religião, seguiam uma crença. Mas uma coisa é você negar Deus. Outra coisa é admitir a existência de Deus, mas defender a ideia de que Deus deu livre arbítrio ao homem para que ele pudesse dirigir o mundo. Deu para entender? Então o antropocentrismo, ele não é um movimento de negação de Deus, mas um movimento em que coloca o homem como protagonista do desenvolvimento. E para isso as estruturas precisam ser modificadas. E o homem vai ser o elemento propulsor dessas mudanças, ok? Outro ponto importante, tá, é o humanismo. O humanismo vê o homem como o motor do mundo. O homem precisa desenvolver uma ideia de humanização da sociedade, onde tudo o que acontece está em torno das virtudes humanas. Não é necessário acreditar em Deus para ser virtuoso. O homem, ele pode ser, pela ética e moral, uma pessoa justa, correta. Então, o virtuosismo humano vem da própria ação do homem e não por influência espiritual ou religiosa. Ok? Outro ponto importante que é a consequência do humanismo. A razão como elemento principal das ações humanas. É o que nós chamamos de racionalismo. Ok? O homem precisa ter espírito questionador. É necessário ter senso crítico apurado para compreender a estrutura social. E para desenvolver e evoluir a sociedade, é necessário que o homem tenha o livre arbítrio do pensar. O homem tem que ser um ser inteligente e não subserviente a instituições. As instituições são importantes para o desenvolvimento do mundo, mas o homem não pode ser escravo dessas instituições. Ele deve, em paralelo, contribuir com a evolução junto às instituições e reformular essas instituições quando necessário for. E esse processo de modernização, né, de evolução, vem do racionalismo. O homem tem que ser racional, em detrimento de ações emocionais. A emoção é importante, mas quem deve dirigir as ações humanas é a razão, ok? Essa visão demasiadamente crítica vai contribuir com o início de processo do cientificismo, que vai ser a quarta característica. O cientificismo colocando a ciência como guia para a evolução da sociedade. Os estádios só irão se desenvolver, a medicina só irá se desenvolver, o direito só vai se tornar mais justo através da ciência. É o que nós chamamos de culto à ciência. Mas não é um culto cego, é um culto crítico. Mas se a ciência é uma invenção do homem, e se o homem, através da visão antropocêntrica, deve dirigir o universo, a ciência é o mecanismo principal para essa evolução. Ok? A quinta característica do antropocentrismo é o resgate aos valores da antiguidade clássica. Mais especificamente, a valorização das artes greco-romanas. Um resgate à antiguidade, porque se tinha a ideia de que o medievo foi um momento de obscurantismo intelectual, a chamada Idade das Trevas. É como se
a humanidade tivesse parado, ou até mesmo na visão de alguns, retrocedido. Então era necessário resgatar o processo de evolução que parou na antiguidade, porque a Idade Média ela não deu continuidade ao processo de evolução porque ficou presa à visão teocêntrica. É como se a visão teocêntrica tivesse engessado a sociedade. E para conseguir diminuir os efeitos deletérios do retrocesso medieval, era necessário, acima de tudo, resgatar os valores da antiguidade clássica, até porque eram valores que estavam identificados com o culto ao homem, o que se encaixa na visão antropocêntrica. Ok? A sexta e última característica basilar é o mecenato. É um nome baseado em Caio Mecenas, que foi conselheiro do imperador Otaviano Augusto na Roma Antiga, né? E Caio Mecenas foi um financiador das artes no Império Romano. Então, resgatando o termo mecenas, se desenvolveu o chamado mecenato, que era justamente o financiamento das obras renascentistas. Ou seja, a grande burguesia comercial passou a financiar os artistas do Renascimento, tá certo? Nós teríamos uma burguesia financiadora. Essa burguesia ela vai ter uma série de famílias a representando, né? A família Médici, por exemplo, ela vai se destacar muito na Itália, tá? Um grande mecenas foi o Cosme de Médici, certo? Que contribuiu muito com o Renascimento fiorentino, né? Já que Florença foi praticamente o berço do Renascimento. Na verdade, o Renascimento se desenvolve ali na região da Toscana, várias cidades no entorno, mas Florença vai ser o polo centralizador do movimento nas suas duas primeiras fases, ok? E falando em fases, nós temos três grandes fases do Renascimento: Trecento, Quattrocento e Cinquecento. O Trecento é considerado por alguns historiadores como um pré-renascimento, embora seja quase pacificada a ideia de que esse momento pré-renascentista pode ser considerado também uma primeira fase do Renascimento. Afinal de contas, a base de estruturação do movimento surge ali. Ou seja, a pedra fundamental. E se tem uma pedra fundamental, ainda que as características não sejam do momento em que o Renascimento viveu seu apogeu, de qualquer forma, sem essa pedra fundamental, o Renascimento não teria se desenvolvido. Então, no Trecento, tá, você vai ter uma fase em que o Renascimento vai ser estritamente italiano. Vai se concentrar apenas na Itália, mais especificamente na região da Toscana, ok? E vai acontecer ainda no final da Idade Média, ou seja, essa fase é considerada por alguns historiadores como pré-renascimento, porque tem alguns historiadores que só consideram o Renascimento a fase moderna. Mas eu, particularmente, aceito a tese de que o Trecento já faz parte do Renascimento no seu bojo. O Trecento, para mim, é a primeira fase do Renascimento e não um pré-renascimento, embora eu respeite os historiadores que defendam isso, certo? E o Trecento ocorre no fim da Idade Média. Então, sim, o Renascimento surge ainda na Idade Média, mas vai ser o início do processo de transição de mudanças estruturais da Idade Média para a Idade Moderna. Ele começa no final da Idade Média e termina já na Idade Moderna. E no Trecento, tá? Você tem uma influência ainda gótica. E também você vai ter artistas vinculados à religiosidade, ou seja, as obras terão um teor ainda religioso. Embora já existisse a ideia de autonomia artística não vinculada aos preceitos religiosos, mas ainda nessa ideia de valorização do homem antropocêntrica, há ainda um liame, ou seja, um vínculo
com o sagrado. Então vai ser um momento em que as obras serão essencialmente de temas religiosos, tá certo? E, no caso, nós temos como exemplos de artistas nessa época, Giotto di Bondone, Pietro Lorenzetti e Duccio, ok? O Trecento, o próprio nome denuncia, vai acontecer nos anos 1300 e tanto. Por isso, no século XIV, vocês sabem dessa regrinha, né? O professor de História já explicou para vocês, né? Você vê o século considerando, no caso, apenas o último ano mais 2 números 0. Então o século XIV termina em 1400, mas ele se desenvolve todo nos anos 1300 e tantos. Então o século XIV é de 1301 a 1400. Então o Trecento vai se desenvolver nessa época, ok? Já o Quattrocento, que vai ser de 1401 a 1500, portanto durante o século XV, tá? Ele também vai ser dominante na Itália, mas se inicia o processo de disseminação das ideias renascentistas para outros países europeus, em especial os países ibéricos e também da faixa do Mediterrâneo, ok? Então se inicia o processo de disseminação do Renascimento para a Europa, ok? E é nesse momento em que há autenticamente um resgate à cultura greco-romana. Então se inicia um processo de divórcio dos artistas renascentistas com as instituições religiosas. Não que o divórcio tenha ocorrido nesse momento, tá? Na verdade, só os últimos renascentistas vão ser totalmente desvinculados da influência religiosa. Até mesmo no Cinquecento, você ainda vai ter obras de natureza religiosa. Mas se inicia um processo de desvinculação, né? Se inicia um processo de autonomia artística, tá? Tá ok? E se desenvolve muito um resgate à arte clássica greco-romana, de valorização do homem, o culto ao corpo, à razão, ao senso crítico humano. Deu para entender? Os artistas principais da fase do Quattrocento: Donatello, Leonardo da Vinci, um dos mais famosos, né? Muita gente conhece a Mona Lisa, né? A Última Ceia, grandes obras do Leonardo da Vinci, que era um polímata. Ele tinha domínio sobre várias ciências, conhecia de vários assuntos, não era só um artista. Você também vai ter Sandro Botticelli e Filippo Brunelleschi como os maiores representantes do Quattrocento. Para finalizar, a última fase, né, aquela que foi o apogeu do Renascimento, o Cinquecento, que vai se desenvolvendo no século XVI, ok? Nesse momento, tá, você já tem a expansão do Renascimento para outros países da Europa. Então o movimento renascentista se consolida em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França, na Holanda, na Alemanha, em parte da Europa Oriental e até para alguns países de fora da Europa nas suas últimas décadas, ok? E nós vamos ter o predomínio dos temas seculares, temas com menor vínculo à religião. Os últimos renascentistas, principalmente aqueles de fora da Itália, já vão se divorciar completamente da influência religiosa, ok? Vão surgir as academias de arte por todos os países da Europa, tá? E se destacam principalmente filósofos e literatos. Você ainda vai ter artistas plásticos, mas em menor quantidade. Você vai ter muito mais um renascimento literário, filosófico, que vai ser uma pedra fundamental para o iluminismo 2 séculos depois, ok? Dali já surgem ideias de crítica ao Estado, às instituições e à sociedade, que vão se tornar muito mais profundas no iluminismo no século XVIII, ok? Nesse momento vão se destacar artistas como Michelangelo, quem não conhece a obra Davi, né? Rafael Sanzio, e também, além desses 2 artistas italianos que eu citei, artistas de outros países. Por exemplo, na Holanda você vai ter Erasmo de Roterdã,
Na Espanha, Miguel de Cervantes. Em Portugal, Gil Vicente e Camões. Certo? Na Alemanha, Dürer. E na Inglaterra, talvez o maior expoente do teatro renascentista, William Shakespeare. Tá certo, gente? Então, vejam que os Cinquecento vai ser um momento mais fértil. Os artistas mais famosos do Renascimento vão se destacar nessa última fase, que foi o apogeu. Na verdade, o apogeu já começa no final do Quattrocento, com Leonardo da Vinci, certo? Porque o Leonardo da Vinci já encerra as suas obras influenciado pela atmosfera do Cinquecento, tanto que ele vai se tornar muito mais crítico nos últimos anos de vida. Mas o Leonardo da Vinci começa o desenvolvimento da sua obra ainda no Quattrocento. Então é muito mais correto identificar o Leonardo da Vinci no Quattrocento, mas ele encerra o conjunto de obras no Cinquecento. Na verdade, ele inaugura. Mas esses outros artistas que eu citei, espalhados pela Europa, é que vão contribuir para que o Renascimento servisse como um elemento estrutural que, em paralelo, vai influenciar eventos de natureza religiosa, como a Reforma Protestante, de natureza filosófica, como o racionalismo, de natureza científica, como o cientificismo, e de natureza política e econômica, como a expansão ultramarina, que é o que nós conhecemos comumente como grandes navegações, e um sistema econômico que vai se consolidar ali, o mercantilismo. Todo esse bojo de fatos históricos tem um vínculo direto com o Renascimento, que foi, resumidamente, acima de tudo, um movimento de transformação estrutural na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Espero que esse resumo sobre o Renascimento tenha ajudado a você, que está aí na quarentena, compreender melhor a importância dessa conjuntura histórica, e se quiser aprofundar sobre o assunto, tá? Por favor, continue inscrito no nosso canal, porque em breve eu estarei dando continuidade de maneira mais didática a esse importante fato histórico. Um grande abraço a todos vocês que assistiram a esse vídeo, e é um ato de utilidade pública você compartilhar este material. Um abraço a todos.